falar bonito, e você tem uma plateia, se a nossa honra estiver nisso, vamos estar como aqueles fariseus que Jesus tão duramente criticou, dizendo, olha, a recompensa de vocês já ganharam. E eu não quero que a minha recompensa seja essa. Então, o meu prazer, a minha honra, está não em alcançar pessoas, até porque quem alcança as pessoas é o Espírito Santo, não sou eu, absolutamente. Mas está em poder manejar, como Paulo diz a Timóteo, manejar a palavra da verdade. Porque, irmão, se a gente tem uma coisa que tem que trazer orgulho para a nossa vida, é a nossa salvação, orgulho santo, claro. E também saber que além da salvação, aliás, com a salvação, quando Jesus nos salva, Ele também nos capacita, nos habilita a pregar a sua palavra. Isso tem que trazer orgulho a nós. Saber que nós estamos carregando nas nossas mãos, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos lábios, a palavra da verdade. Auditórios estão cheios aí fora, de gente ouvindo coisas verdadeiras, coisas não tão verdadeiras, de gente se divertindo, gente se entretendo, e a igreja não é lugar para isso, irmãos. É claro que a gente ri, a gente se diverte, a gente tem comunhão com os nossos irmãos. No versículo que nós leremos aqui, nós veremos como Paulo tinha um desejo de se recrear, de se confraternizar. Isso também é um ambiente da igreja. Mas acima de qualquer coisa, a nossa responsabilidade continua sendo pregar a palavra da verdade. E se nós abrirmos mãos disso, irmãos, é triste. Triste para nós, porque Deus certamente levantará outro que fará. As pedras clamarão no nosso lugar. Mas se nós abrirmos mãos disso, certamente a nossa vida perde seu valor, a nossa vida se esvazia e nós vamos ser mais um. Outros que estão falando para plateias vazias, outros que estão recebendo na plateia vazia. E eu não quero estar nem desse lado nem desse. O lado que eu quero estar é sempre do lado daquele que possui no seu coração e na sua mente a palavra da verdade. Eu sei que a minha responsabilidade é muito grande, eu não quero de maneira nenhuma minimizar isso, porque, como eu disse, é a palavra da verdade, uma palavra que eu sempre insisto, todos os momentos que Deus tem me dado a oportunidade de falar a uma igreja, que eu entendo o peso que está sobre mim. Né? Essa palavra, ela caminhou milênios, suportou sistemas religiosos os mais diversos, as heresias mais bizarras, as tradições mais esquisitas, mas a palavra da verdade permanece. Quanto sangue foi derramado? Quantos mártires foram martirizados? Quantos corpos queimados, enforcados? Quantas tragédias nossos irmãos em Cristo tiveram que suportar para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra da verdade? Esse é o valor que nós temos. Se nós damos valor à nossa vida, nós temos que dar valor a isso aqui. Porque isso significa, ou seja, isso dá significado, isso dá sentido e dá direção à nossa vida. Eu peço que você abra, por favor, se você puder ficar em pé em referência à palavra, na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós estamos passando por um momento de estudo lá na nossa igreja, nos aprofundando um pouquinho nessa carta tão importante, irmãos. Talvez a carta mais importante que Paulo escreveu, que é a carta à igreja que estava em Roma. Romanos, no capítulo 15, se você puder abrir comigo, perto do seu final, no verso 30, Paulo continua pedindo, expondo seus planos, e na sequência ele pede as orações dos irmãos, dizendo assim no verso 30, Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, muita alegria no meu coração, como eu disse. Eu não esperava de maneira nenhuma que Deus me levasse a Romanos. Eu imaginei que, por tanto que nós estamos vendo e estudando sobre Romanos, eu imaginei que Deus fosse me levar lá para Gênesis, talvez Apocalipse, algum extremo da Bíblia que não ficasse em Romanos. Mas o Senhor me surpreendeu, Ele falou: Glorinha, novidade para você. Adivinha onde você vai pregar? Eu falei: onde? Romanos. Eu abri assim, eu falei: Jesus, não é possível. Aí eu procurei vários outros textos. O crente luta com a carne e o espírito, né? O espírito falando, que é isso aí mesmo. E eu resistindo, falando: não é possível que seja Romanos de novo. Até hoje eu estou cansada de Romanos. Você está estudando Romanos há menos de um mês. Eu falei: Jesus, não aguento mais. O Senhor falou: não, minha filha, tem muito mais. Romanos não é a palavra de Deus, não só no livro de Romanos, mas a palavra que é toda inspirada para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, ela é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Então, se você cansou de um texto bíblico, Salmo 23, Salmo 91, não se canse, irmãos, porque Deus certamente vai fazer questão de falar com você naquele texto para provar para você que tem muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus está fazendo isso. Quando você acha que Romanos
é isso aí não, você está na superfície. Deus ainda quer aprofundar mais conosco. E ele me levou a enxergar aqui, irmãos, uma postura de Paulo, que eu sempre insisto nisso. Quando nós lemos um texto bíblico, nós temos várias, a teologia vai explicar isso, naquela disciplina da hermenêutica, que é a interpretação, nós temos várias formas de interpretar. Nós temos uma interpretação histórica, uma interpretação contextualizada, ou seja, qual o contexto que Paulo está falando? Ele está falando isso para quem? Por quê? Como? Quando? Onde? Nós sabemos, ele está falando da igreja de Roma, está explicando nesse contexto aqui, ele acabou de dizer os planos que ele tem de antes de passar em Roma, ele quer estar com os irmãos, não conhecia os irmãos ainda, por acaso foi uma igreja que Paulo não fundou, a igreja que estava em Roma, diferentemente das suas outras cartas, mas é uma igreja que Paulo ama muito, tem ótimas notícias da igreja e quer estar com eles. Então Paulo escreve organiza na sua carta aos Romanos todo o plano da salvação, porque não os conhecia, como que dizendo, bom, como não fui eu que preguei o evangelho para vocês, vai que vocês não conhecem o evangelho direito, vou reescrever o evangelho aqui, e é aí que nós temos essa preciosidade, que é a carta de Romanos, é o evangelho organizado para nós. Paulo dizendo, bom, vai aí a minha carta, a palavra da verdade, vai o plano da salvação, e também vai aí o meu desejo de um dia encontrar com os irmãos. Nesse contexto, desse desejo dele encontrar com os irmãos, ele sabe que antes de estar em Roma, ele precisa passar em Jerusalém. Porque existem irmãos nossos, ele dizendo, em Jerusalém, que são pobres e que precisam receber uma oferta. Lá no verso 25 e 26, no capítulo 15, ele diz, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprova a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos, que vivem em Jerusalém. Interessante que agora que eu fiz uma observação aqui, olha como é que a gente percebe as coisas. Eu fiz uma observação aqui, da primeira vez que eu li esse texto, que eu botei isso. Os pobres dentre os santos merecem cuidado especial. A gente vive um tempo, irmãos, numa certa teologia da prosperidade, em que a gente não aceita pobres dentre os santos. Mas Paulo está dizendo, existem pobres dentre os santos, e eles precisam de cuidado especial. Então, existem pobres dentre os santos. Se você encontrar um pobre, saiba que ele pode ser santo. Não são só os ricos que são santos. E a gente precisa rever os nossos conceitos de cristianismo quando a gente só começa a aceitar os ricos dentre os santos. Paulo está dizendo, não, existem os pobres, e porque existem os pobres, Romanos, antes de encontrar com vocês, eu preciso priorizar os pobres. Aleluia. Antes de estar em Roma, que é o desejo do meu coração, porque ele vai dizer, irmãos, nos primeiros capítulos, que é uma igreja de dons, uma igreja abençoada, uma igreja que você escuta como uma igreja ativa. O desejo de Paulo é esse, estar em Roma, estar com vocês, e Deus vai conceder esse desejo, talvez de uma forma como Paulo não esperava, porque Paulo vai a Roma como preso, ele vai em cadeias, e ali são os últimos dias, são os últimos anos, os últimos 2 anos da vida de Paulo, ele passa preso em Roma, depois ele é morto. Então, Paulo esteve em Roma, talvez não como ele esperava. Paulo, quando ele queria estar na igreja, numa boa, pregando, não imaginava que fosse estar lá, conduzido pelo império para ser julgado. Mas amém, Deus cumpriu o desejo do coração de Paulo. Acontece que Deus nem sempre cumpre o desejo do nosso coração como nós imaginamos. O importante, irmãos, é que ele cumpra o desejo do nosso coração segundo o coração dele. Não segundo o nosso coração.